Olá, eu sou o Thiago, vamos dar continuidade então ao curso sobre gestão de resíduos na universidade, esse é o vídeo 2. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de resíduos que são gerados aqui na UFSM, com a intenção, o objetivo então de vocês poderem saber classificar o resíduo por tipo, para depois poder dar a destinação correta. Certo? Então, dentre os resíduos gerados na FSM, nós temos resíduos sólidos urbanos, que são classificados entre recicláveis, rejeitos e orgânicos, que são os resíduos da própria população, assim, em geral, né, da casa do estudante, dos ambientes administrativos, certo? Que são, então, classificados como sólidos urbanos, dentre eles, então, recicláveis, rejeitos e resíduos orgânicos. Temos os resíduos perigosos, que são aqueles gerados em laboratórios, nos hospitais, embalagens de agrotóxicos, pilhas, baterias, óleo, pneus, certo? Temos resíduos da construção civil, das diversas obras de reforma ou construção de novos edifícios. E temos também resíduos agro-silvopastoris e resíduos eletrônicos, certo? Nós vamos ver agora cada um deles, então, como é que se separa, se identifica e se separa. Começando então pelos resíduos sólidos urbanos. A segregação deles se dá em 3 tipos básicos: recicláveis, rejeitos e resíduos orgânicos. No vídeo 1 a gente viu que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela introduz o conceito de rejeito, certo? O rejeito é o quê? É aquilo que não dá para reciclar e não é orgânico. Por exemplo, embalagens sujas, guardanapos, fraldas, papel higiênico, certo? É papel, mas não é reciclável, tá? Os recicláveis, então, basicamente é vidro, metal, plástico e o papel. E os orgânicos são os vegetais, as sobras de comida, erva mate, podas, pequenos galhos de poda de jardinagem. É muito importante, então, que esses resíduos sejam segregados na fonte. Quem gera tem que separar esse resíduo de maneira adequada. Eles são segregados, então, em 3 tipos, que são os orgânicos, os rejeitos e os recicláveis, onde os orgânicos são depositados nas lixeiras marrons ou dentro dos edifícios em baldes específicos identificados. Os rejeitos é a lixeira cinza, que são os que não são nem reciclados e nem podem ser usados como orgânicos. E temos também, então, os recicláveis, que são das lixeiras verdes, certo? Que são identificados com um saco transparente, tá? Esses resíduos, eles são segregados pelo gerador, são coletados pelas equipes de limpeza dentro dos prédios. Essas equipes de limpeza vão levar até os containers e depois é feita a coleta seletiva, certo? Então aqui, a coleta e destinação. Os rejeitos, eles vão no container de rejeitos e eles são coletados pela coleta municipal, a mesma que coleta na cidade, tá? Eles são encaminhados para um aterro sanitário. Já os recicláveis, eles são separados, são depositados nos containers verdes ou os que estão escritos reciclável. E a coleta seletiva da universidade tem uma rota na qual ela passa e recolhe esses resíduos recicláveis, levando então depois para as associações habilitadas para fazer essa separação, essa triagem e reciclagem. São 3 associações habilitadas no momento, que é a Associação de Catadores de Reciclagem Noêmia Lazzarini, a ASMAR, que é a Associação de Selecionadores de Materiais Recicláveis, e a ARCELI, que é a Associação de Reciclagem Seletiva de Lixo Esperança. Já os resíduos orgânicos gerados aqui na universidade, eles são coletados pela equipe da coleta seletiva e são encaminhados para a usina de compostagem do Colégio Politécnico. Nós vamos ver mais adiante, então, esses locais, o que é cada um deles. Então, basicamente, resíduos sólidos urbanos, recicláveis, rejeitos e orgânicos. Recicláveis, container verde, saco laranja, saco transparente, coletados pela coleta seletiva e encaminhados às associações. Orgânicos, restos de fruta, né, de comida, erva mate, café, que não esteja contaminado com algum tipo de rejeito, para poder ir lá para a usina de compostagem do Colégio Politécnico. E os rejeitos, então, é o resto, né? Aquilo que não tem serventia, que acaba indo então para o aterro municipal, coletado pela equipe da coleta urbana.
Então, resíduos classe 2 são os não perigosos, classificados entre inertes e não inertes, tá? Quais são os tipos, então, de resíduos? Sucatas inservíveis. Por exemplo, sucatas eletroeletrônicos, sucatas de plástico, metal, certo? São coletados pelo caminhão da coleta seletiva e encaminhados para as usinas de reciclagem. Tá? Vidros, eles podem ser descartados nas lixeiras e contêineres de recicláveis. Isso é muito importante que se tome cuidado e que se identifique para as pessoas que forem manipular aquele resíduo não se ferirem com um caco de vidro. Tá? Eles são recolhidos pela coleta seletiva solidária, né, da UFSM, e como eles são perigosos, a gente não manda eles para as associações. Existe uma empresa que coleta apenas o vidro, né, já para garantir a segurança também dos manipuladores. O tipo de resíduo classe 2 da universidade são os bens patrimoniados inservíveis, que é uma sucata grande que tem aqui na universidade. São móveis, equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ou sucateados ou obsoletos, né? E então, como é que se faz essa coleta? O local que tem esse tipo de resíduo vai, através do DEMAPA, solicitar o recolhimento desse patrimônio, tá? E realizar a baixa patrimonial. Eles são armazenados na universidade, no galpão, e a cada tanto tempo, então, a Maringá Metais é a empresa hoje que vem buscar esse resíduo e tem que comprovar que eles realmente separaram, né, as sucatas, cada material, o reciclável, e o rejeito foi destinado de maneira correta. Eles apresentam então para nós um certificado de destinação final, CDF, desse resíduo. E outros resíduos classe 2 também são podas de jardinagem, certo? Esses resíduos são folhas, galhos pequenos e são coletados por veículo da UFSM. E se for grande, se for galho grosso e tal, eles são encaminhados para a antiga olaria, certo? Os menorzinhos, folha, grama, gravetos, são encaminhados para a compostagem. No próximo vídeo a gente vai ver então o caso prático e eu mostro para vocês como é que funciona lá na antiga olaria e como funciona a usina de compostagem, certo? Eu troquei o classe 2 e classe 1 de ordem, botei o classe 2 antes, porque eles são os não perigosos, porque agora nós vamos entrar num mundo um pouco mais complicado, que são os resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos. Esses resíduos classe 1, eles são então segregados de acordo com a RDC da Anvisa 222 de 2018, que fala dos resíduos de serviços sólidos de saúde, tá? Então, basicamente nós temos resíduos químicos e resíduos biológicos, tá? O manejo incorreto desses resíduos podem causar acidentes ocupacionais e danos ao ecossistema. Por isso é muito importante que se faça o manejo correto desses resíduos, para nossa segurança, para a proteção da saúde pública e do meio ambiente, certo? Então, para isso, a segregação é uma etapa fundamental, né, para a gente dar um manejo correto desse resíduo. Então, separar ou selecionar primeiramente o resíduo, segundo a classificação adotada, e deve ser feito na fonte, no lugar do gerador. Não adianta eu misturar os meus resíduos e querer que na próxima etapa as pessoas separem ele. A separação deve acontecer no momento que o resíduo é gerado, certo? Então, nos resíduos laboratoriais, temos dois grandes grupos, que são os infectantes e os químicos. Os infectantes são do grupo A1, A4, A2, A3 e E, que eu já vou mostrar cada um deles para vocês, e risco químico é sólido e líquido, certo? Então, vamos aos resíduos do grupo A. O que são os resíduos do grupo A? São resíduos biológicos, tá? Grupo A1 são culturas de estoque de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, sobras de amostra de laboratório contendo sangue ou outros líquidos corpóreos, certo? Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, né? Da odontologia, por exemplo, e assim por diante. O grupo A4 são os recipientes e materiais de processos de assistência à saúde que não contêm o sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. O grupo A2 compreende as carcaças de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica. E o grupo A3 são peças anatômicas do corpo humano. Esse é mais raro de gerar aqui na universidade, certo? Resíduos do grupo E são os resíduos pérfuro-cortantes, tá? Ou escarificantes. Eu tenho o grupo E químico, que daí são
lâminas, lamínulas utilizadas em laboratório, materiais cortantes que vêm de laboratório de química. E temos o pérfuro cortante grupo E infectante, que é a caixinha amarela da Scarpac que tem no hospital, que são as agulhas, que fazem procedimentos, né, entre outros, certo? Então, grupo A são os biológicos, grupo E são os pérfuros cortantes e o grupo B são os químicos perigosos. Dentro do grupo B eu tenho o líquido e o grupo B sólido. O líquido, então, são as soluções, solventes, enfim, ácidos, bases diluídos. E já o B sólido, daí são reagentes vencidos, vidros contaminados com produto químico, caixas de papelão, embalagens dos reagentes, papel filtro, luva, certo? Essa série de resíduos sólidos que são gerados dentro de laboratórios. A UFSM possui uma etiqueta padrão para a identificação desses resíduos, que ela está disponível no site da SPA, depois vou mostrar para vocês no próximo vídeo, certo? É importante que se identifique o resíduo, se separe de acordo e se coloque na etiqueta o maior número de informações possíveis para que a gente possa encaminhar corretamente esse resíduo para a disposição final. Tá? Então, como eu vinha falando antes, né, cada resíduo tem um destino e cada resíduo tem uma embalagem onde ele é armazenado depois de separado. Tu vai identificar o resíduo, ele é biológico? Se ele for biológico, do grupo A, ele vai num saco branco, que é fornecido pela empresa que coleta o resíduo. Esse saco branco vai ficar numa lixeira identificada que aquele resíduo é infectante e esse resíduo depois vai ser coletado, vai ser colocado numa bombona azul de 200 litros, dessa que tem na imagem, e vai ser coletado pela empresa que vai dar a destinação final. Grupo E, que são os pérfuro cortantes, eles vão nas caixinhas de Scarpac, que é essas da imagem. A caixinha amarela é para resíduo infectante, a caixinha alaranjada é para resíduo químico pérfuro cortante. E o resíduo do grupo B, que são os resíduos de laboratório, são sólidos e líquidos. Os líquidos vão na bombona de PAD com a etiqueta, e os sólidos, então, são colocados no saco laranja. Esse saco laranja deve ser colocado numa lixeira identificada e, quando cheio, até 2/3 da sua capacidade, que permita atar, né, dar um nó para conter esse resíduo aí eles são depositados nas bombonas azuis, é feita a associação da coleta e a empresa busca e destina, certo? Então é muito importante, biológico saco branco, químico saco alaranjado e o pérfuro nas caixinhas. Essa lixeira aí que tem o símbolo do infectante e o símbolo químico é muito importante porque as equipes de limpeza nem sempre têm esse treinamento de que o saco branco é o saco do infectante, o saco alaranjado é o saco do químico. Para muita gente é um saco de lixo dentro de uma lixeira. E pode ser, às vezes acontece, o pessoal da limpeza recolher tirar esse lixo aí, porque não está bem identificado, e acaba indo nos containers, coisas que nós vamos ver no vídeo 3 aí na prática, como é que a gente faz o manejo dos resíduos aqui dentro. Resíduos classe 1, vamos ver como é que é feita a coleta e destinação então. Depois que vocês separaram o resíduo lá no saco laranja, no saco branco, então a gente vai solicitar a coleta, a empresa especializada vai coletar esse resíduo, vai transportar ele, vai armazenar temporariamente até tratar e depois dar a disposição final. A disposição final do resíduo, então, ela é comprovada através da emissão do certificado de destinação final, que é o CDF. Então, resíduos do grupo A, eles são basicamente autoclavados para inativar qualquer micro-organismo de risco epidemiológico e depois eles são dispostos em aterro classe 2. Porque como eles não são mais perigosos, eles vão para o aterro classe 2, que é o aterro comum, tá? Os resíduos químicos, grupo B, os sólidos, eles são depositados em aterro classe 1, que é aterro industrial de resíduo perigoso, tá? Esses aterros, então, eles são vedados, né, selados no fundo, para evitar que os componentes atinjam o solo e o lençol freático.
E os resíduos do grupo B líquidos, eles são encaminhados para tratamento de efluentes. Então nós vimos até agora os resíduos domiciliares, né? Os resíduos perigosos, grupo 1, classe 1 e classe 2. E agora nós vamos ver os resíduos que são passíveis de logística reversa. O que é a logística reversa? É um sistema que, após o uso, o consumidor vai fazer a devolução das embalagens para o distribuidor, para o comerciante ou para o fabricante, tá? Então, o comerciante, o usuário, né, eu compro lá um produto e a embalagem ela é passível de logística reversa. Eu vou devolver essa embalagem no ponto que me vendeu, no comerciante. O comerciante vai devolver para o fabricante e o fabricante ou para o importador, certo? Então, os fabricantes ou importadores que são os responsáveis pelo destino final dessas embalagens, desses produtos. Mas a responsabilidade é compartilhada entre quem consumiu, que leve para quem vendeu, que leve para quem fabricou, certo? Então, essa cadeia de logística reversa, basicamente, é o que o nome diz, do consumidor volta para o vendedor, que volta para o fabricante, tá? Quais são os resíduos aqui da universidade que são passíveis de logística reversa? Temos lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio de luz mista. Lâmpadas fluorescentes, basicamente. Produtos eletrônicos e seus componentes, óleos lubrificantes e seus resíduos e suas embalagens, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxico e pneus. Tá? Vamos ver, então, como é que funciona. Lâmpadas fluorescentes, pilha e baterias são o mesmo sistema. Tá? Eles são armazenados no ponto de entrega, a coleta seletiva do pessoal aí você abre um chamado de OTRS, o pessoal da coleta seletiva vai recolher, vai transportar até o prédio 99E da central de resíduos. Lá é um armazenamento temporário e quando se atinge um certo volume, o setor de planejamento ambiental solicita a coleta, certo? Essa coleta, então, ela gera documentos como o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, que acaba nos guiando e documentando nessa entrega de produtos para logística reversa. Tá? As lâmpadas fluorescentes basicamente vão à descontaminação, pilhas e baterias são dispostas em aterro classe 1. Continuando então sobre os resíduos gerados com logística reversa, temos os resíduos eletrônicos. O que são os resíduos eletrônicos? Equipamentos e suas partes, acessórios, fio, cabo, mouse, aparelhos celulares, entre outros equipamentos eletrônicos. Tá? Aqui na universidade ele é feito o descarte em ecopontos, onde tu vai levar o teu resíduo eletrônico lá. Um é no anexo A do CT, do Centro de Tecnologia. O subsolo do hospital universitário também tem um ponto. A casa do estudante no seu comitê ambiental. E no CCNE, no prédio 13, temos ponto de coleta de entrega de resíduos eletrônicos. Quando se atinge um certo volume, a empresa Químia, que é a que tem o contrato no momento, vem coletar e também tem que comprovar o destino adequado desse resíduo eletrônico. Resíduos de óleo lubrificante contaminado. Já vou entrar também nos pneus e baterias que são basicamente resíduos do núcleo de transporte ou das máquinas agrícolas da área nova e mais algumas aqui do campo sede. Tá? Então, o resíduo de óleo lubrificante, né, ele deve ser armazenado em recipiente resistente a vazamentos, de preferência na embalagem original, devidamente identificado, né, e separado dos demais resíduos, tá? É um resíduo à parte. Essa coleta, quando se atinge um volume expressivo então de óleo lubrificante contaminado, é só entrar em contato com o setor de planejamento ambiental para agendar uma coleta. Essa coleta ela é feita por uma empresa licenciada para tratar desse tipo de resíduo, que ele passa por um processo de refino. Né? Ele é refinado novamente para poder ser usado. Pneus e baterias de chumbo ácido também são resíduos do sistema de transporte, né? Então, no momento da troca, tanto dos pneus quanto das baterias, o próprio gerador, o próprio pessoal do núcleo de transporte já aciona a logística reversa para destinar esses materiais.
Outro resíduo com logística reversa são as embalagens de agrotóxico. As embalagens de agrotóxico, elas têm uma legislação específica, certo? Na qual se contempla então a classificação, a separação e o preparo para envio e a solicitação de coleta. A classificação dela é entre primárias, secundárias, que no caso é a embalagem em si, ou a caixa onde vem as demais, embalagens menores seriam embalagens secundárias. Elas são separadas então também pelo critério de lavabilidade, isso é muito importante, se ela é lavável ou não lavável, tá? Então, após eu separar por primária e secundária, eu vou ver se ela é rígida, flexível ou composta. Depois eu vou ver se ela é lavável. A partir do momento que ela é lavável, então eu vou preparar ela para envio e vou executar a tríplice lavagem. O que é a tríplice lavagem? Envolve lavar 3 vezes a embalagem com um pouco de água, armazenar essa água como resíduo ou utilizar ela no tanque de pulverização, que é o mais indicado, né? Porque essa água que tu lavou a embalagem, ela contém o agrotóxico, então cabe na hora que for lavar a embalagem, colocar dentro do tanque que vai ser pulverizado. Essa embalagem depois ela tem que ter a tampa removida e separada, ela tem que ser furada para não ser reutilizada, né, em algum ponto. E aí quando a embalagem estiver pronta, lavada, furada, contada, separada, aí se solicita a coleta via OTRS. No vídeo 3 a gente vai ver certinho, passo a passo dessa tríplice lavagem. Por enquanto fica aqui o folder, que é a ARED, que é o ponto de coleta de embalagem aqui de Santa Maria. Essas são as instruções que eles passam para os geradores de resíduo de embalagem de agrotóxico. Elas são depois que a coleta é solicitada, as embalagens são coletadas pela coleta seletiva, vão até o PROED 99E da Central de Resíduos e aguardam um volume expressivo para poder, então, encaminhar para a Associação ARED. Certo? Aqui na FSM tem muita obra, sempre tanto de construção de novos edifícios quanto de reformas. E esse resíduo da construção civil, ele pode ser perigoso e não deve ser descartado de qualquer maneira, certo? É importante a gente classificar os resíduos da construção civil dentro dessas classes para saber o que fazer com cada um deles depois. Então, os resíduos classe A são inertes ou reutilizáveis. Então, são materiais que podem ser reutilizados na própria construção, como um agregado, por exemplo, se eu tenho brita, resto de tijolo, né, telhas, blocos, argamassa, resto de terraplanagem. Esse material eu posso reutilizar para compor a minha obra. Então, são considerados inertes e reutilizáveis. Os resíduos da construção civil da classe B são os recicláveis. Daí entram embalagens, plásticos, metais, papelão, lata de tinta vazia, madeira, enfim, né? Classe C são os resíduos sem reciclagem, os quais ainda não existe uma tecnologia ou aplicação viável para a sua recuperação. Isopor, né? Algumas coisas, partes de gesso. E os resíduos da construção civil da classe D, eles apresentam algum risco à saúde ou ao meio ambiente. Então pode ser tinta, solventes, óleo, o amianto, que também já não é mais usado, produtos de contaminação, lixas, estopas contaminadas. Então são esses 4 classes de resíduos da construção civil, certo? Então a gestão e o descarte, a separação, mais uma vez, né, é na fonte geradora, sempre, né, no canteiro de obra, no caso. Essa separação adequada vai garantir o destino adequado. Então, resíduos de classe A, ou a gente reutiliza, que eles são inertes ou reutilizáveis. Ou a gente reutiliza ou manda para um aterro de inertes, né? Os resíduos da classe B, eles são ou vão para a recicladora ou também vão para aterro de inertes. Classe C já é um resíduo mais perigoso, já vai para um aterro industrial, né? Aterro especializado, então, para produtos perigosos. E o resíduo de classe D são empresas licenciadas que vão coletar e vão destinar esses resíduos, certo? E o último caso de resíduos aqui da universidade que eu vou trazer para vocês agora são os resíduos
Agrosilvopastoris, que são os resíduos basicamente da criação de animais, de confinamento, que envolve então fezes, urina, resíduo de cama, de ração, águas e lavagem das baias e dos locais de confinamento de animais. A UFSM ainda não tem um mapeamento dos locais geradores e um plano ainda, certo? Mas esse já vai estar disponível no próximo atualização do plano de gestão de resíduos sólidos aqui da universidade. Então, em resumo, hoje nós vimos nesse vídeo como classificar os resíduos, quais são os tipos de resíduos que nós geramos aqui na universidade, a importância que sempre se segregue na fonte, se classifique ele, esse resíduo é tal, esse é tal, esse é tal, na hora de gerar, que se acondicione esse resíduo de maneira correta, que se faça a solicitação de coleta, que daí o destino final adequado vai ser dado a esse resíduo. Então, finalizando esse vídeo, vale destacar então os pontos de que são vários tipos de resíduos gerados na universidade, perigosos, não perigosos, passíveis de reciclagem ou não, certo? E é importante que se faça a segregação desse resíduo na fonte, no local que gerou, certo? Garantindo assim um destino adequado. Uma coisa é certa, se você separar o resíduo corretamente, ele ainda pode sofrer algum desvio no momento da destinação final e ele parar no lugar errado. Mas se tu segregar ele errado lá no início, aí você não vai recuperar mais, ele vai acabar então indo para o lugar errado. Então, resíduos recicláveis, a gente pode diminuir o impacto, pode gerar renda também, emprego e renda para as associações. Resíduos perigosos, que podem causar danos ambientais e à saúde pública, devem ser destinados ao local correto. Então, é importante que vocês aprendam quais são os tipos de resíduos e aprendam a segregar eles. No próximo vídeo, então, a gente vai trazer os casos práticos aqui da universidade, como a gente vai, onde são gerados, como a gente vai classificar, como a gente vai solicitar coleta, quem que a gente pode chamar em caso de dúvida, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai para a prática, então, da segregação de resíduos na UFSM. Muito obrigado e até o próximo vídeo.